Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula. Eu estou aqui hoje para falar sobre o meu curso. Na verdade, o meu primeiro curso, uma plataforma que foi na plataforma Hotmart, que é o consultório psicológico virtual na prática. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho dos motivos que podem te interessar. Você que é psicóloga, psicólogo, estudante de psicologia, e que está querendo investir no atendimento online de maneira eficiente, de maneira embasada. Então, eu trago aqui as informações desse curso que está na plataforma, hospedado, né, na plataforma Hotmart. Antes, eu queria me apresentar um pouquinho, né, porque, afinal de contas, quem sou eu que construiu esse curso? Então, como eu falei, meu nome é Ana Paula, eu sou, fazendo uma autodescrição, né? Eu sou uma mulher de 50 anos, estou com meu cabelo curto, pintado de louro, com mecha, né? Estou vestindo uma blusa, uma camiseta, né? Uma cor meio cinza, um colar, eles chamam de mamão papai essa cor, mas eu creio que é meio alaranjado. Estou atrás de mim com uma estante, com livros, alguns enfeites. E aqui eu estou para falar para vocês do meu curso e para me apresentar um pouco. Eu sou a fundadora do Fio da Meada Soluções em Treinamentos, que é uma empresa que trabalha com treinamentos, mas também com cursos online, entre outras atividades ligadas à educação. Mas basicamente, treinamento, curso, palestra, entre outras coisas, ligadas à apresentação e à educação relacionada à psicologia, que é a minha formação. Eu sou formada em psicologia, esse ano faz 21 anos. E desde que eu me formei, desde na verdade que eu peguei a minha carteirinha do CRP, né, a minha carteirinha do conselho, eu atuo na clínica. Então eu tenho pelo menos uns 20 anos de clínica. Além da minha experiência com a clínica, eu também tenho experiência com a organizacional, com a escolar e como docente superior. Eu também sou professora universitária. E eu dou aula há muitos anos e de um tempo para cá eu resolvi trazer os meus cursos, né? Eu dou aula em uma instituição, mas eu também tenho os meus cursos e eu resolvi trazer os meus cursos para o mundo da tecnologia, para as plataformas. Então, o meu primeiro curso é um curso que aparentemente é muito simples, mas ele é muito eficiente e ele vai ajudar muito a todas as psicólogas e psicólogos que queiram estar investindo no atendimento online, como eu falei, com uma maneira mais embasada, até reflexiva, porque eu trago algumas reflexões para os profissionais e para os estudantes nessa formação, que é algo que, apesar do Conselho já ter permitido pelo EPSI anteriormente à pandemia, mas foi a partir da pandemia que ele ganhou um tamanho e uma proporção da que ele vem criando, né, tendo até agora. Então, nesse curso, eu preparo, né, eu passo as informações que são importantes, não só para o profissional praticar o atendimento online, que talvez sejam questões até um pouco óbvias, mas eu também falo de detalhes e de outras coisas que geralmente as pessoas não pensam na hora que vão trabalhar e que fazem muita diferença no resultado que elas vão ter lá na frente. Então, dentro desses meus 20 anos, eu também sou mestre em psicologia, tenho pós-graduação em saúde mental, políticas e instituições, neuropsicologia, educação. Então, enfim, eu invisto muito no meu conhecimento e eu quero então dizer com isso que esse trabalho é um trabalho de um investimento de 20 anos, pelo menos, relacionados à psicologia e à educação. Então, o Fio da Meada, que é a minha empresa, e que eu também tenho um podcast, quem quiser conhecer, já não necessariamente é para todas as pessoas, não é nada técnico, ele está na plataforma Spotify, na Amazon também. E eu aqui hoje vou trazer informações sobre o curso Consultório Psicológico Virtual na Prática. São 12 aulas,
tá? Que estão divididas. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre essa divisão. Trouxe até aqui a minha cola para eu não me perder. Eu faço uma apresentação dos objetivos do curso, né? Claro, no início. Na aula 1, eu vou fazer esse apanhado, os objetivos. Por que é importante a gente fazer um curso de consultório virtual? Não é só ligar uma câmera? Não é só ter um celular? Será que é só isso? Nós trabalhamos com a subjetividade. E nós vamos refletir muito sobre a subjetividade desse profissional também, que está atuando na modalidade virtual ou que queira atuar na modalidade híbrida, que é você fazer presencial e também online. Mas será que tem coisas que a gente precisava saber para não conjecturar em erros ou no final você não entender porque os pacientes não estão ficando, entre outras coisas? Porque existem muitos detalhes que vão para além de uma boa técnica e que nós precisamos sim dar atenção. E esse curso, ele é um curso simples, mas ele está bem completinho com relação aos objetivos desse atendimento online virtual, o que eu gostaria de estar trazendo para vocês com relação a esse meu objetivo. Então, a aula 1 é uma apresentação. A aula 2, eu vou falar sobre o profissional da saúde no mundo virtual, que foram algumas definições que a ONU teve no seu último encontro em 2022. Então, ela traz um pouco das habilidades, do que se espera. Nós também, enquanto psicólogas e psicólogos, fazemos parte desse mundo virtual também. Muita coisa aconteceu através da pandemia e o nosso fazer também modificou. Hoje nós utilizamos muito mais as redes, nós utilizamos muito mais a tecnologia e a tendência é que isso se amplie, que não pare. Então a gente precisa se atualizar também com relação a esse movimento, que ele é muito atual, ele é bem contemporâneo e tende a crescer. As mesmas condições de percepção que eu tenho no presencial. O que muda? Então a gente reflete um pouco sobre isso, além de eu falar das modalidades de comunicação que são utilizadas na clínica. Então eu vou fazer alguns contextos com relação à comunicação, vou falar especificamente da forma como a gente comunica e como que a gente pode fazer isso de maneira eficiente através, né, dos meios de comunicação que nós temos hoje para fazer os atendimentos, como, por exemplo, o próprio computador, né, o telefone, enfim. Na quarta aula, eu vou falar da clínica online, propriamente dita. Eu vou falar de como que isso acontece. Que diferença que tem? Tem diferença? Não tem? O que muda? O que é importante eu saber nesse lugar? Que eu não teria, por exemplo, no presencial. Tá? Na quinta aula, eu trago um artigo bem recente, talvez um dos mais recentes. A gente não tem muitos trabalhos relacionados à clínica online, porque ela começou agora a ficar bem mais forte, então eu creio que a partir de agora nós vamos ter muito mais outros trabalhos. Mas eu trago um artigo que a gente faz uma reflexão sobre o que está acontecendo com o nosso trabalho, com a prestação de serviço, principalmente a partir das plataformas e entre outras formas que estão sendo usadas para as pessoas conseguirem fazer suas terapias, etc. Ou seja, o que tange a clínica virtual. Ok? Na sexta aula, eu vou falar sobre as legalidades. O que a gente precisa, né? Que lei é essa que fala da internet? Qual é o nosso cadastro, né, no conselho? O que eu preciso ter de maneira legal para poder atuar
como uma psicóloga atendendo na modalidade online. Na 7ª aula, eu falo da rotina, da qualidade de vida do profissional, que são aspectos que é claro que são muito importantes também no presencial, mas são essenciais para a gente pensar e discutir no atendimento online. Né? O que muda? O que fica mais forte? O que eu preciso mais? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na aula 8, eu falo de uma rotina técnica. Né? O que seria uma rotina técnica quando eu penso num atendimento online? Que tipo de que eu utilizo ali que não é da ordem da abordagem ou da minha construção na faculdade, quando eu penso na prestação de um bom serviço? Porque nós somos prestadores de serviço. E a gente precisa ter consciência disso e pensar o que isso nos toca. Na aula 9, eu falo da rotina administrativa e contábil. Então, servem, né? Obviamente, serve também para o presencial, mas existem as diferenças que acontecem somente nos atendimentos online. Tá certo? Na aula 10, eu falo de equipamentos e serviços. Não, o que a gente precisa de equipamento, que eu preciso de serviço. Na aula 11, eu vou falar das eventualidades, que eu creio que seja uma das aulas mais importantes, para nós pensarmos sobre o que pode acontecer e como que eu ajo nessas situações. É claro que são exemplos, mas são exemplos que a gente pode criar formas de lidar com essas situações no nosso dia a dia, dentro da nossa prática, no nosso consultório virtual. E por último, eu faço considerações finais sobre esse atendimento, sobre essa modalidade que é muito nova e que precisa ainda se ajustar. E eu tento, com o meu curso, colaborar para essa construção desses ajustes. Assim como nós ficamos anos e anos pensando sobre o consultório em si, sobre a primeira entrevista, sobre vínculo, e pensamos nisso hoje ainda, eu também trago um pouco essa reflexão para o consultório virtual. Então, basicamente, esse curso é para pessoas que estão investindo e começando seus atendimentos na modalidade online, para aqueles que fazem de maneira híbrida, para os que querem conhecer, claro, para os estudantes que daqui a pouco vão estar já fazendo seus atendimentos. E hoje, o consultório online ele traz muita coisa boa, né? Muitas possibilidades, até inclusive para pessoas que não tinham disponibilidade de fazer presencial, mas ele também tem questionamentos, ele também tem situações que não são indicadas, que não são, que ele não é a melhor saída. Então, para a gente ficar mais seguro na nossa abordagem, né? Para a gente ter mais confiança no nosso trabalho, essa base estando bem estruturada, o resto vai também, porque é claro que quando a gente faz um trabalho de responsabilidade, a gente investe em conhecimento, a gente investe em atualizações, mas a gente também precisa pensar nessa base, porque se nós estamos nesse lugar, conhecendo, sabendo que papel é esse que nós estamos desempenhando e de que maneira é essa que a gente está desempenhando, a tendência é que o nosso trabalho tenha muito mais sucesso. Porque aí eu vou ficar muito tranquila para criar com a minha abordagem, com o meu conhecimento teórico, etc. Mas quando essa base está instável, quando eu não tenho segurança sobre a modalidade que eu estou trabalhando, todas as outras ficam comprometidas. Então eu convido vocês a conhecerem, a fazerem o curso, me darem, claro, o feedback, estou aqui esperando. Conhecerem também a minha página lá no Instagram, que é o @fiodameada-soluções. Conhecer o podcast, dar uma credibilidade para a gente, trazer aí o seu olhar. E depois nós vamos ter outros cursos, com certeza, que eu também vou vir aqui convidar vocês. E aí eu vou aproveitando e vou mostrar aqui. Para quem assistir esse vídeo, vai colocar lá na plataforma Hotmart a hashtag LiveYT de YouTube. E aí vai ter 15% de desconto na compra do curso Consultório Virtual na prática, online, né? Na prática, tá bom?
Então, esse é o meu convite para vocês. Eu fico muito feliz com as pessoas que já estão fazendo. Logo, logo eu já vou colocar aqui também os depoimentos. Tem sido muito legal e eu tenho certeza que eu estou muito aberta para crescimento, para construção, para melhora. Então, eu convido vocês a conhecerem e se certificarem do que eu estou falando. Eu trabalho muito pensando na economia do nosso país, no ganha-ganha. Então, eu estou trabalhando em cima de um valor justo. Eu acho que isso é uma informação também muito importante. Dentro do que eu tenho, né, de investimento, de conhecimento, de especialidade e daquilo que eu estou oferecendo, que é um trabalho honesto, bom, com qualidade. Afinal de contas, eu também sou uma consumidora de cursos. E aí eu convido vocês a conhecer o Fio da Meada mais de próximo e a conhecer o consultório virtual, psicológico virtual na prática, também com esse desconto bem bacana. Então corre lá, escreve no cupom LIVEYT e adquira com seu desconto de 15%, tá bom? Até a próxima!